O tema da pregação hoje é a fé demoníaca e a fé verdadeira. Tiago capítulo 2, verso 14. Iremos ler do 14 ao 26. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa, necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, se em tudo lhes der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Foi chamado amigo de Deus. Verso 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então nós vimos que Tiago, ele tratou sobre vários assuntos em sua carta. Tiago é o irmão de Jesus, e ele começa falando sobre provações. Os irmãos estavam sendo perseguidos, eles estavam em Jerusalém. Tiago tinha uma igreja ali com aproximadamente 5.000 membros, e veio a perseguição e eles estão dispersos. E essa carta de Tiago, então, passa por essas igrejas que estão espalhadas. Então, ele traz instruções para os irmãos e também conforto, com a sua carta. E aqui, neste trecho da carta de Tiago, ele vai tratar de um assunto que foi debatido na história da igreja. Um assunto que houve bastante conflito. Então, por isso que eu peço para você atenção nessa manhã, para nós entendermos esse assunto, que não é um assunto fácil. Tanto que Martinho Lutero, na sua primeira tradução e edição da Bíblia, ele não colocou a carta de Tiago no cânon. Ele chamou esta carta de palha. Porque Lutero estava impactado com a carta de Romanos, onde diz que o homem é justificado pela fé, a salvação é pela fé e pela fé somente. E quando, numa leitura rápida de Tiago, sem aprofundamento, ele entendeu que a carta de Tiago estava indo de encontro ao ensinamento de Paulo. Então ele desprezou a carta de Tiago no primeiro momento. Já na outra edição, Lutero mais maduro, e tendo estudado melhor a carta, ele coloca de volta a carta de Tiago, de onde ela nunca deveria ter saído. Por quê? Em primeiro lugar, Tiago aqui, ele não está contradizendo Paulo. Pois Paulo diz que o homem é justificado por fé e não pelas obras da lei. Se você ler rápido o texto e não se aprofundar no contexto, no que Tiago está falando, você pode ter uma impressão ruim da carta de Tiago, assim como Lutero teve. Mas olha o que Paulo diz em relação à salvação, à justificação, de que nós somos salvos pela fé e não por obras. Para entendermos melhor a carta de Tiago, precisamos entender o pensamento de Paulo. Olha o que Paulo diz em Romanos, capítulo 5, verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Gálatas, capítulo 2, verso 16, Paulo também vai dizer: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei,
mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Olha o que Paulo também vai dizer lá no capítulo 3, no verso 6. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Então a salvação é pela fé e pela fé somente, não é por obras. Paulo e Tiago, na verdade, estão combatendo inimigos diferentes. Paulo está combatendo o legalismo dos judeus, que acreditavam ser cumpridores da lei e que poderiam ser salvos pela obediência da lei. Muitos cristãos foram evangelizados por Paulo e ouviram dizer que o homem é justificado pela fé e não pelas obras. Então, os judeus, os legalistas, achavam que eles eram homens bons, se achavam cumpridores da lei. Eu sou salvo porque eu sou bom. Eu cumpro toda a lei, então eu tenho o direito da salvação. E Paulo então está combatendo eles. Não batam no peito dizendo que vocês são filhos de Abraão. É o que João vai repreender os fariseus lá no deserto. O filho de Abraão é conhecido pela fé. Praticai, pois, obras dignas de arrependimento. Ou seja, os fariseus, eles eram legalistas. Eles conheciam a lei, mas eles não tinham obras. E João, lá no deserto, ele vai dizer: vocês são raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Praticai, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, eles professavam uma fé, mas eles não tinham obras. E muitos cristãos foram evangelizados por Paulo e ouviram dizer que o homem é justificado pela fé e não por obras. O problema é esse. A interpretação desses que ouviram que a salvação é pela fé e não pelas obras. Esse era o problema. Porque agora eles pensavam que bastava apenas ter uma confissão de fé e não precisavam praticar obras. Ora, já que Paulo disse que a salvação é pela fé, independente do que eu faço, então eu posso viver de qualquer maneira. Eu posso continuar com os meus pecados, eu posso ter uma vida dupla, de manhã eu adoro a Deus, de noite eu adoro o diabo. E então Tiago, ele está escrevendo para combater essa falsa interpretação que eles tiveram do ensinamento de Paulo. Então Tiago não está atacando Paulo e nem os seus ensinamentos, mas Tiago está atacando aqueles que distorceram o ensinamento de Paulo. Olha o que Pedro disse em relação aos escritos de Paulo, lá em 2 Pedro capítulo 3, verso 15. Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nos quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então Tiago está de acordo com Pedro. Pedro disse que os homens distorciam o que Paulo dizia. Tiago então escreve a carta para corrigir essa falsa interpretação de que o homem, ele não é salvo por obras, o homem é salvo pela fé, mas aquele que é salvo, ele vai praticar boas obras. Eu não faço boas obras para ser salvo, mas se eu fui salvo, eu farei boas obras. Porque aquele que recebeu o Espírito Santo e nasceu de novo, ele vai praticar boas obras, porque ele agora é uma nova criatura. É impossível alguém que recebeu a salvação mediante a fé em Cristo Jesus não praticar boas obras. É impossível. Olha o que diz Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, fomos predestinados para a salvação, mas também fomos predestinados para praticar boas obras.
Então, a fé, ela anda junto com as obras. Não adianta você ter uma confissão de fé. Você dizer que, eu aceitei Jesus, né? Primeiro que ninguém aceita Jesus, né? É Ele que tem que nos aceitar. Nós não temos aqui o apelo, né? Aceite Jesus. Não, nós temos que clamar a Ele para que Ele nos aceite primeiro. Então, não adianta você ter uma confissão correta, você crer no sola escritura, você crê nos 5 solas, você crê na confissão de Westminster, nas confissões batistas, você crê, né? Professar essa fé, eu creio que Jesus é o Senhor, é o meu Salvador, mas você não ter boas obras, a sua fé é vã, a sua fé não salva. Para, né, as crianças, aqui o Estevão está dormindo, né? O Heitor também, mas para os jovens, a Rebeca, entender, é como um Kinder Ovo, né? Como um Kinder Ovo, para nós também, né, entender. O Kinder Ovo para uma criança, ele tem que ter o brinquedo dentro. A criança pede para o pai, eu quero um Kinder Ovo. Aí você vê lá o preço do Kinder Ovo, aí você desanima, né? Nossa, muito caro, eu vou comprar aquele ovinho ali mesmo, né? E vou levar esse ovinho, só que não tem nada dentro. Aí você chega lá para o seu filho, aqui filho, o ovinho que você pediu, ele vai ficar bravo. Não pai, isso aqui não é Kinder Ovo, Kinder Ovo tem um brinquedinho dentro. Então o Kinder Ovo só vai ser Kinder Ovo se ele tiver o brinquedo dentro. As duas coisas têm que andar junto, o ovinho, né, o chocolate e o brinquedo. Assim também é a salvação. A fé, ela vai vir acompanhada de obras. Alguém que diz que tem fé, mas não tem obras, né, é um falso Kinder Ovo. Não é, né, a fé verdadeira. Então, Paulo e Tiago estão tratando de lados opostos da mesma moeda. Mais uma vez, Paulo está combatendo o legalismo dos judeus. E Tiago está combatendo a interpretação errônea da justificação pela fé. São inimigos diferentes. A nossa fé é algo imaterial. Eu não consigo enxergar a sua fé. Só Deus. Deus consegue ver a nossa fé. Os homens não conseguem. Então a fé é algo imaterial e é vista somente por Deus. Os homens conseguem ver somente as nossas obras, e é desta maneira que eles enxergarão a nossa fé. Quando nós praticarmos boas obras, então eles enxergarão a nossa fé. O que são obras? Obras aqui, Tiago exemplifica como ações de caridade. Mas obras não é somente isso. Não é somente você dar cesta básica, você, né, dar roupa para a pessoa que está com frio. Não é somente isso. Obras é todo ato de obediência a Deus. Na verdade, quando você está cuidando do órfão, da viúva, do necessitado, você está obedecendo a lei a segunda lei, o mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você amar o próximo. Então, você está cumprindo a lei. Então, obras na Bíblia são todos os atos de obediência a Deus. Isso são obras. Tiago também ele usa o exemplo de Abraão e Raabe como obras de obediência. Eles obedeceram a Deus, né? Abraão entregou o seu filho Isaque. Raabe protegeu os emissários, os espias lá em Jericó. E isso foram atos de obediência. Se eu e você fôssemos levados para um tribunal, sendo acusados de sermos cristãos, teríamos provas suficientes para sermos declarados culpados diante das nossas obras? Se alguém nos levasse hoje para um tribunal e dizer que você foi acusado de ser cristão, você teria provas suficientes? Você tem obras que eles olharão e verão, esse aí tem fé em Cristo Jesus, vamos condená-lo. Devemos sempre avaliar a nossa fé, se estamos de fato na fé verdadeira. Então, a fé que professa ter tem gerado frutos na minha e na sua vida? A fé que professamos ter tem gerado frutos na minha e na sua vida? Eu e você temos feito
feito boas obras? Eu e você temos obedecido os mandamentos do Senhor em todas as áreas da nossa vida? Temos sido obedientes? Porque olha o que diz em João capítulo 14, versos 15 e 21. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então você dizer que ama a Deus, mas você não guarda os mandamentos de Deus, você é mentiroso. Você não ama a Deus coisa nenhuma. Porque aquele que ama a Deus, ele guarda os seus mandamentos. Você tem amado o próximo? São obras, amar o próximo. E talvez você pense, né? Eu amo minha mãe, o meu pai, o meu irmão, a minha prima, o meu tio. Só que próximo não é só a sua família. Próximo é todo aquele que Deus coloca diante de você. Um exemplo disso é a parábola do bom samaritano. Está lá, o homem quase morto, e aparece lá duas pessoas, né? O samaritano, que não era bem visto pelo judeu, e o fariseu. O fariseu não ajudou, o samaritano ajudou. E aí Jesus pergunta: quem foi o próximo, né? Qual o próximo que ajudou? Quem foi o próximo do samaritano, né? Foi aquele que ele ajudou. E o samaritano ajudou aquele homem que estava quase morto. Ele nem conhecia. Ele falou pro dono do local: cuida dele, eu vou te deixar um dinheiro, se precisar de mais na volta eu pago. O samaritano nem conhecia. Então, o samaritano foi o próximo daquela pessoa que estava necessitada. Então, o próximo é todo aquele que Deus coloca diante de nós. E os crentes do primeiro século, eles eram conhecidos por suas obras. No primeiro século, as viúvas tinham muito mais necessidades do que hoje. No primeiro século, não existia aposentadoria, não existia pensão, não existia auxílio. E quem sustentava a casa era o homem. Não existia inúmeros, empregos, trabalhos para a mulher como existe hoje. Quem fazia o trabalho e quem levava o sustento era apenas o homem. Então, se o esposo morresse, a mulher ia passar dificuldades com os filhos. Por isso que você vê várias vezes a igreja cuidando das viúvas. Colocava ela como necessitadas, porque elas viviam desamparadas. Também, no primeiro século, o índice de morte, era altíssimo. E a expectativa de vida era aproximadamente 40 anos. Então, os homens morriam mais, havia muito mais doenças. Então, existiam muitas pessoas que ficavam desamparadas, as crianças. Existiam muitas crianças órfãos, que os pais morriam cedo. E agora elas tinham que se virar. E quem cuidava era a igreja. Há um fato, em um livro secular, de que os romanos, quando eles tinham filhos e nascia do sexo feminino, as crianças eram abandonadas. Muitas vezes era colocado na floresta para os animais selvagens comerem. E a igreja, ela tinha um grupo que ia até as florestas para buscar essas crianças. E quando você vê orfanato, asilo, tudo isso foi criado pelos cristãos. Os cristãos no primeiro século eram conhecidos por essas boas obras. Eles eram bem vistos. E isso deveria acontecer conosco também, com a igreja atual. Mas quando nós olhamos para o cenário da cristandade hoje, é horrível. É horrível. Por inúmeros problemas, por falsas conversões, por falsos profetas, por falsos pastores, por falsas igrejas, que dão um mau testemunho, que não amam o próximo, que não se preocupam em fazer o bem para essa sociedade. E aí hoje nós vemos essa horrível imagem que a igreja tem hoje. Mas nós somos chamados para mudar esse cenário.
Ah, mas somos minoria. E desde quando Deus trabalhou com maioria? Deus sempre gostou de trabalhar com a minoria para mostrar que o poder não está na quantidade de pessoas, mas sim em Deus. Foi assim com Gideão. Quando Deus quis usar o povo de Israel, ele olhou assim: tem muita gente, Gideão, vamos fazer aí, vamos diminuir isso daí. E foi diminuindo, não é muito ainda, Gideão, só 300. Com 300 venceu um enorme exército. Foi assim também com o pequeno Davi, diante do gigante. Deus usou Davi. Deus sempre usou a minoria. O povo de Israel, um povo pequeno, tirado lá do Egito. O povo que era escravo, não sabia lutar, e Deus lutava por eles. Então Deus sempre gostou de trabalhar com a minoria. Talvez hoje nós sejamos minoria neste mundo caído, mas Deus quer usar a minha vida e a sua vida para mostrar o poder dele, né? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, diante dessa introdução e de entendermos quem Tiago estava atacando e que o inimigo de Tiago é o inimigo diferente de Paulo, nós iremos para o primeiro princípio. São apenas 2. Qual que é o primeiro princípio? A fé morta é a fé dos demônios. Tiago, capítulo 2, verso 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Do que adianta termos uma confissão de fé correta, mas se eu não me importo com o próximo, com os mais necessitados? Eu sou egoísta, eu só penso em mim, e não me importo com os outros. Do que adianta? Não adianta de nada ter uma fé assim, que não se preocupa com o próximo. Isso não é a fé verdadeira, pois a fé verdadeira produz boas obras. E essa fé infrutífera, ela não salva. Ela não salva. Tiago está de acordo com Jesus, lá em Mateus capítulo 7, verso 16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então Tiago está de acordo com Jesus. Alguém que professa uma fé, mas não se preocupa com o necessitado, é uma fé falsa. É uma fé infrutífera e uma fé que não salva. Tiago, ele diz: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Ou seja, chega alguém diante de você e é você que tem que ajudar. E aí a pessoa está quase morrendo de fome, está ali já vários dias sem comer, e você fala para ela: Deus abençoe, vai em paz, né? O Espírito Santo vai aquecer o seu coração, né? E Deus vai te abençoar, e despede ela sem se preocupar em ajudá-la. Tiago vai dizer de que proveito tem isso. Mas precisamos tomar cuidado de ajudar quem necessariamente precisa. Porque aqui, nesse contexto, eram pessoas que estavam sofrendo mesmo. Aqui o Tiago ele usa: são necessitados do alimento cotidiano. Ou seja, não era um dia de fome. Essa pessoa já estava vários dias sem comer. E elas estavam verdadeiramente precisando de alimento. Não é como você vê os vagabundos na rua, que decidiram viver daquela maneira. Muitos abandonaram a família, abandonaram os filhos, foram covardes, não querem, né, cuidar da família. Às vezes a família está passando necessidade lá, e o cara não, quer viver na cachaça, quer viver ali em rebeldia com Deus, não se preocupa com ninguém, só preocupa com si mesmo,
não quer sair daquela vida, ele decidiu viver daquela maneira. Ele quer viver de esmola. Você falar para ele que vai arrumar um trabalho para ele corre de você, né? Às vezes você fala para a pessoa, vem aqui na igreja. Às vezes tem pessoas, estou passando necessidade, tem como você me arrumar com a cesta básica? Quantas vezes nós falamos, vem no próximo culto, que aí nós iremos ajudar você. A pessoa não vem. Muitas não vêm. Ela quer tudo de graça, tudo fácil. Aí quando vem, a gente fala, fica aí no culto, assiste o culto, aí no final do culto a gente conversa. A pessoa não fica, porque acostumou com essa vida fácil. Então aqui, nesse contexto, as pessoas verdadeiramente estavam necessitadas. Verdadeiramente estavam a ponto de morrer por conta da fome. Augusto Nicodemos vai dizer que no nosso contexto hoje, atual, apesar de em inúmeros lugares pessoas ainda passam fome, né? Mas dificilmente acharemos aqui no Brasil uma situação igual a essa, de que as pessoas estavam ali dias e dias sem comer. Estavam ali quase morrendo de frio, porque naquela região de dia fazia muito calor e de noite muito frio, e elas poderiam morrer de frio. No nosso contexto, dificilmente acharíamos uma pessoa nessa situação, assim diz Augusto Nicodemos. Mas nós devemos, né, nos preocupar em ajudar as pessoas, né? Se estiver ao nosso alcance, se nós vermos, verdadeiramente aquela pessoa precisa de uma ajuda, e nós fecharmos o nosso coração, fecharmos os nossos olhos, nós estamos sendo omissos, estamos pecando contra Deus. Tiago vai dizer, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Tiago aqui, ele cria um debate fictício, né? Ele coloca como se fosse duas pessoas brigando, porque isso chama atenção, né? Pessoas gostam de briga, né? E aí ele usa, era um recurso, Paulo também usou esse recurso, e aqui ele usa, né? Duas pessoas disputando, brigando, e ele vai dizer, mostra-me a tua fé sem obras, e eu com as minhas obras mostrarei a minha fé. E isso é sério. Isso é sério porque uma fé inoperante conduz a pessoa confortavelmente para o inferno. Uma pessoa que vem culto após culto, diz que Jesus é o seu Senhor, Jesus é o seu Salvador, ele decorou vários versículos da Bíblia, né? Você vê muitas pessoas decorando versículos da Bíblia, mas não aplica nada daquilo na sua vida. Isso é sério, a pessoa ela está sendo conduzida para o inferno com a mente tranquila. Não, eu vou na igreja, eu vou ao culto, não falta o culto. E ela está se enganando. E ela pode ser surpreendida naquele grande dia, onde que Jesus vai virar para ela, vai dizer, apartai-vos de mim, nunca vos conheci, malditos, vós que praticais a iniquidade. Então Tiago, ele agora vai usar um exemplo também assustador. Olha o que ele diz no verso 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Os demônios creem, e eles têm até uma boa teologia. Crês que Deus é um só? Fazes bem. O diabo também tem essa boa teologia, ele sabe que Deus é um só. Ele tem uma boa teologia. E quantos que se batem no peito, né? Eu sou reformado. Eu tenho a melhor interpretação. O diabo também tem uma boa interpretação. Mas o diabo treme, diferente de muitos que se dizem conhecedores da palavra de Deus, mas não tremem. Não temem a ira vindoura. Não fazem o bem, né? Os demônios não fazem o bem, eles fazem o mal. E pessoas às vezes conhecem de teologia, conhecem da palavra, né? Citam versículos, mas não aplicam isso em suas vidas. Paulo Júnior, em uma das suas pregações, ele diz, você que tem muito conhecimento de Deus, muito conhecimento da palavra, e não aplica isso na sua vida, e você não tem frutos na sua vida, isso vai servir para você no inferno, para você explicar para as pessoas do porquê que elas estão lá. Ou seja, você vai ser um pastor no inferno, para explicar para as pessoas o motivo real do porquê que elas estão lá. Então isso é sério. Os demônios tremem,
E muitos que se dizem hoje cristãos não temem a Deus, não temem. Mateus capítulo 8, verso 29 vai dizer: aqui, Jesus estava lá em Gadara e ele expulsou, né, os demônios, a legião de demônios de um homem. E aí os demônios gritaram, né? E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Os demônios estavam temendo a Jesus e a Deus, temendo o dia do juízo, porque eles dizem: vieste aqui atormentar-nos antes do tempo, ou seja, já tem um dia do juízo preparado para eles. E quantos hoje que se dizem evangélicos, que se dizem crentes, não creem no inferno? Morreu, acabou. Muitos que se dizem cristãos, morreu, acabou, a vida é só aqui. O diabo tem a fé, o diabo tem a teologia melhor que a deles, e treme diante do juízo. Mas quantos até dizem que o inferno existe, mas vivem como que se não existisse, que vivem como que se não existisse o dia da ira do Senhor. Muitos que se dizem crer em Jesus não tremem nem um pouco. Os demônios aqui creem no inferno e muitos vivem como se o inferno não existisse. Então é uma fé demoníaca, é uma fé parecida com a dos demônios. Aqui, nesse caso, a do demônio está até melhor. Jesus nos dá um exemplo também da fé morta lá em Mateus 25. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestiste, achando-me enfermo e preso não foste me ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então isso é algo muito sério. Aqui fala da nossa omissão. Essas pessoas estão indo para o inferno porque elas foram omissas. Elas não se preocuparam com o próximo. Nós devemos clamar a Deus. Nós devemos analisar a nossa vida. Será que eu não tenho sido omisso? Será que eu tenho cumprido esse mandamento do Senhor? De amar o próximo, de preocupar com ele? E quando a Bíblia fala que nós devemos nos preocupar com o necessitado, não é também só comida e vestimento. Nós devemos nos preocupar em pregar o Evangelho, porque essas pessoas estão indo para o inferno. Não adianta nada também você dar sopão, cesta básica e não pregar o Evangelho para ela. Você vai estar enviando ela com a barriga cheia para o inferno. O que as pessoas mais necessitam é do Evangelho. Elas precisam ouvir a palavra de Deus. E nós temos nos preocupado em levar a mensagem do Evangelho, a pregar para o nosso vizinho, a pregar para os nossos parentes, a pregar para o próximo, que é aquele que Deus coloca diante de nós. Ou às vezes você passa ali 2 horas conversando com a pessoa, e em nenhum momento passa pela sua cabeça falar de Jesus para ela. Você está sendo omisso. Você está sendo omisso. Nós devemos sempre pregar em tempo e fora de tempo. Você não vai chegar toda hora e ficar falando, pregando o Evangelho para a pessoa, mas você sempre tem que ter o pensamento: eu estou numa conversa, eu tenho que tentar achar um modo de eu falar de Deus e de Jesus para essa pessoa. Não foi assim que Jesus agiu muitas vezes? Jesus chegou lá no poço,
chega lá a mulher samaritana. Jesus já não chegou falando do evangelho, ele primeiro começou conversando. Cadê o seu marido? Né? Aí ela foi explicando a vida dela, tal, a ponto que aí ele pegou, lançou o evangelho. Assim nós também devemos sempre estar nas nossas conversas, na fila do banco, está lá na fila do banco, na fila do supermercado, está conversando. O pessoal abriu a brecha, você fala do evangelho, fala da palavra de Deus. Não podemos ser omissos, porque a fé morta é a fé dos demônios, e ela não salva. Outro exemplo, Judas Iscariotes estava diante do maior teólogo de todos os tempos, estava diante do Verbo vivo, e a fé dele era morta. Todos sabemos o fim de Judas Iscariotes. Outro que teve uma fé morta, um homem chamado Simão, o mago. Ele ficou encantado, ele até batizou, ele aceitou de primeiro momento ali, né, o evangelho, mas com as motivações erradas, e ele ficou impactado com o poder de Deus na vida dos apóstolos, que quando Pedro orava e as pessoas eram curadas, e as pessoas recebiam o Espírito Santo, aquele mago ficou encantado. E sabe o que ele fez? Ele tirou dinheiro do bolso e falou para Pedro: ó Pedro, eu quero esse poder aí também, eu quero, me dá esse poder. Pedro repreendeu ele e falou que ele estava com intenções malignas. A motivação dele era maligna. Tinha uma profissão de fé falsa, com motivações erradas, é uma fé morta, não salva. Então, existe a fé falsa, que ela se parece com a fé dos demônios, por isso é uma fé demoníaca. Mas também, é o segundo tópico, existe a fé viva, e é a fé do verdadeiro cristão. É essa que nós devemos ter, a fé viva, a fé do verdadeiro cristão. Tiago 2, verso 20. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Repare, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, ao qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Então, uma fé inoperante conduz a pessoa confortavelmente para o inferno. Então, não tem como você separar a fé das obras. Quando Deus mandou oferecer Isaque, Abraão já era salvo. Porque Abraão creu em Deus lá em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão e disse para ele: ó, em ti serão benditas todas as nações da terra. Abraão creu. Ele foi salvo lá em Gênesis 12. Ele creu que Jesus viria da sua descendência. Em ti serão benditas todas as nações da terra. É isso que Deus estava dizendo a Abraão. Ó, o Messias vai vir da sua descendência. Sabe aquele a qual eu prometi lá no Éden, que disse, quando eu disse que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente? Então esse é o Messias, e ele vai vir da sua descendência, Abraão. Então por isso que em ti serão benditas todas as nações da terra. Aí Abraão creu. Naquele exato momento Abraão foi salvo. Lá em Gênesis 15, Deus renova as promessas a Abraão. E ele diz: Abraão, conte as estrelas do céu, assim será a sua descendência. Deus ali renova as promessas. Lá em Gênesis 22 é que ele pede Isaque para ser sacrificado. E ali se consuma a fé de Abraão. Ali mostra a obra de obediência de Abraão. Deus via a fé de Abraão. Deus pode ver, os homens não podem. Como que os homens e os judeus viam a fé de Abraão? Pelo seu ato de obediência. A obra de obediência
manifestava, né, evidenciava a fé de Abraão. Então Abraão iria realmente matar o seu filho naquele momento, pois ele cria que Deus era capaz de ressuscitar o seu próprio filho. Está lá nas Escrituras. Então, isso de ser justificado pela fé e obras, né, isso são faces da mesma moeda. São faces da mesma moeda. Tiago 2,24 vai dizer: verificais que uma pessoa é justificado por obras e não por fé somente. Aqui, esse texto, lido de uma maneira rápida, traz confusão na nossa mente. Pô, mas Paulo disse que é pela fé, e aqui Tiago está dizendo que é pelas obras. Justificar que a pessoa é justificada por obras e não somente por fé. O termo aqui usado, justificado, nesse versículo 24, ele tem o sentido de comprovado, confirmado. Calvino, comentando sobre esse texto, ele vai dizer: se você pegar esse texto isolado, você pode criar uma heresia. Você tem que respeitar o contexto. E em todo momento Tiago, ele está dizendo que a salvação é pela fé, né? E Abraão, a fé de Abraão foi consumada pelo seu ato de obediência. Então você precisa respeitar o contexto. E o que Tiago está atacando? Está atacando a falsa interpretação que os irmãos tiveram sobre a justificação pela fé. Lá em Lucas capítulo 7, verso 35 vai dizer: mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Na tradução da Almeida 21, está traduzido como comprovada, que é a mesma palavra no original. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Na Almeida 21 está como: mas a sabedoria é comprovada por todos os seus filhos. Então o sentido da palavra justificado aqui em Mateus e em Tiago 2,24 é de comprovado. A fé verdadeira, ela é comprovada por obras. Tiago também, ele usa o exemplo de Raabe. Ele mostra que esse ato de obediência foi feito por Raabe. E ela foi justificada também. Foi confirmada a fé dela. O que Raabe fez, né? Está lá em Josué 2. Ela creu em Deus, porque os espias estavam ali espiando a terra de Canaã, né? Estavam ali nas muralhas de Jericó. Eles viram lá os gigantes, né? E aquela mulher, Raabe, era uma prostituta, uma meretriz. Ela descobriu que eles eram servos de Deus e ela acolheu eles. A cidade ficou sabendo que os espias estavam lá na cidade, e aí ela cobertou eles e deu fuga para eles. E quando Israel invadiu Jericó, ela foi poupada. Ela foi poupada. E ainda Raabe entrou na genealogia de Jesus. Está lá em Mateus capítulo 1. Mostrando, por que Tiago ele usa Abraão, que era respeitado, o pai da fé, e usa também Raabe, uma meretriz, para mostrar que a salvação é por fé. Não depende da sua influência, não depende das suas obras, não depende daquilo que você é, mas sim é graça, é pela fé. Não importa se é uma meretriz, não importa se é o patriarca Abraão. Os dois foram salvos pela fé, não pelos seus méritos. Lá no verso 25 ele vai dizer: de igual modo não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir para o outro caminho? E o último versículo, para nós encerrarmos, lá no verso 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então a nossa fé deve ser viva e não morta. A nossa fé deve ser viva e não morta como a fé dos demônios. Jesus estava pregando, e aí um homem chamado Zaqueu, ele colocou no seu coração: hoje eu quero ver esse Jesus. Só que Zaqueu era publicano, odiado pelos judeus, porque ele cobrava impostos, e era ladrão. Os publicanos, o salário deles era de roubar o dinheiro dos outros. Ele era mal visto, era como se fosse hoje
esses deputados corruptos, né? Que a pessoa descobriu, lá foi achado com dinheiro do povo e ainda está lá até hoje lá, né? Então era mal visto, Zaqueu era mal visto diante do povo. Mas Zaqueu, ele arriscou a sua vida. Ele falou, não, eu vou subir numa árvore. E quando Jesus passar, eu vou ver ele. E Jesus viu a fé de Zaqueu. Zaqueu, você arriscou a sua vida para me conhecer. Por isso eu lhe digo, hoje eu vou na tua casa. Hoje eu vou cear na tua casa. E Jesus foi. E as pessoas ficaram espantadas. Que isso? Chamou Zaqueu. Quer comer com Zaqueu? Se ele soubesse que ele é publicano, ele é ladrão. Aquele homem ali salvo, não é possível. Jesus já tinha visto a fé de Abraão, de Zaqueu. Jesus já tinha visto a fé de Zaqueu, os homens não. Aí de repente, no momento da conversa, Zaqueu se levanta e diz, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Ali ficou evidenciado a fé de Zaqueu. Agora os homens podem ver a fé de Zaqueu, porque ele agora vai restituir todo o mal que ele fez, as boas obras. Aí Jesus levanta-se e diz, hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o filho de Abraão é conhecido pela fé. Jesus já tinha visto a fé de Zaqueu, fazia tempo, e os homens só enxergaram naquele momento, diante das suas boas obras. Outro exemplo, existe uma mulher chamada Dorcas, ela era costureira, e ela ajudava as viúvas de sua época. Ela fazia vestidos, fazia túnicas, cuidava de muitas viúvas. E Dorcas vem a falecer. E lá está lá o velório de Dorcas. E o que acontece no velório de Dorcas? As mulheres que tinham os vestidos produzidos por Dorcas começaram a falar uma para a outra, olha, esse vestido quem fez foi Dorcas, ela é uma benção. O meu também. Começou a haver um desfile de moda no velório de Dorcas. Ela foi, né? Todo mundo gostava de Dorcas, tinha um bom testemunho. Todos viram as boas obras de Dorcas. E eu te pergunto, e no nosso enterro? Como seremos lembrados? Será que seríamos como Dorcas? As pessoas olhariam, nossa, esse irmão foi uma bênção, ele era fiel a Deus, nossa, ele ajudou tantas pessoas, o que ele podia, às vezes ele não tinha recursos, mas ele se desdobrava para ajudar as pessoas. Seremos reconhecidos como Dorcas? Ou as pessoas nem se lembrarão, que esse daí era crente? Não parece. Então devemos nos atentar para isso, devemos dar frutos de arrependimento ao Senhor, ter boas obras diante deste mundo. A Bíblia diz que devemos ser sal da terra e luz do mundo. Não é luz dentro da igreja. Tem gente que quer ser luz só dentro da igreja. Né? Na verdade, ele quer se aparecer dentro da igreja. Né? É a síndrome de Satanás. Né? Ele quer brilhar. Ele quer exaltação, né? Dentro da igreja, quer ser reconhecido dentro da igreja. Mas lá fora, né, tem uma vida aprofundada no pecado. Mas Deus não nos chamou para ser dessa maneira. Deus nos predestinou antes da fundação do mundo para as boas obras. Atos 20, 35. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. É ser bem-aventurado. Aquele que é generoso. Aquele que se preocupa com o próximo. Que abençoa. Esse é bem-aventurado. Aliás, no caminho que eu estava vindo para cá, eu meditando sobre esse texto, me fez à memória outro exemplo. Como que os irmãos eram conhecidos pela sua generosidade na igreja do primeiro século, ao ponto deles darem tudo. Eles davam tudo que tinham para ajudar os necessitados. Eles eram generosos. E nós temos sido generosos, né, com o próximo, com a igreja. Eles davam tudo, tanto que aquele casal, Ananias e Safira,
eles também queriam, né, ser reconhecidos. Eu também quero ser reconhecido, vamos dizer que a gente deu tudo também. E eles mentiram, venderam uma propriedade por um valor e mentiram para a igreja dizendo que estavam dando tudo e não estavam, morreram na mesma hora. Mas os cristãos eram conhecidos por isso, por serem generosos. Então nós também devemos ser. Mateus 5,16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. João 15,8: meu Pai é glorificado nisto, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. É muito, não é pouco não, é muito. Você quer ser discípulo de Jesus, você tem que dar muito fruto, porque senão naquele grande dia você pode chegar diante de Deus sem fruto algum, ou dando pouco fruto. Aqui ele está dizendo, você quer ser meu discípulo? Você tem que ter muitos frutos. E para encerrar, né, a pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos: se fôssemos levados para um tribunal com a acusação de sermos cristãos, teríamos provas suficientes para nos condenar?